Essa é a aula 6, Tainá. Estamos começando agora a unidade 6, amostragem aleatória, dentro da disciplina Métodos Quantitativos. Eu sou a professora Marina e convido a vocês, todos que estão aqui, tantos que estão vendo ao vivo quanto gravado, que abram a sua mente. Métodos quantitativos, estatística, costuma assustar muito. Então eu quero que você venha aqui de mente aberta para você tentar aprender isso daí. Então, o que nós vamos entender? Uma diferença entre amostras aleatórias e não aleatórias, identificar quais são os tipos de amostras aleatórias. E escolher quais são as amostragens aleatórias mais adequadas. Mas antes disso, quero fazer um pedido para todos vocês. Como a gente costuma dizer na internet, né? Eu estou dando aula e vocês podem me dar alguns biscoitinhos. Então, quem quiser aproveitar, vai lá no Instagram, posta uma foto que está assistindo essa aula comigo, me marca, esse é meu Instagram. Assim, é claro, vocês me ajudam e eu continuo ajudando vocês. Então, vamos lá. Nesse capítulo, a gente vai conhecer mais sobre as amostragens probabilísticas, que também são chamadas de amostragem aleatória. A gente vai aprender o que é esse tipo de amostragem e entender qual é o mais adequado para cada situação. E aí eu vou tentar dar exemplos aqui. Então, começamos entendendo as diferenças entre a amostragem aleatória e não aleatória. Acho que todo mundo lembra, já falei sobre isso em 3 aulas consecutivas, o que é a diferença entre população e amostra. A população, ela é toda a população de qualquer coisa que está sendo investigado, que tenham interesses ou eles têm algo em comum. Então, quando eu estou querendo investigar sobre os alunos de métodos quantitativos, quem são os alunos de métodos quantitativos? Toda a população dos alunos de métodos quantitativos. Só que eu tenho 1.000 alunos nessa disciplina, matriculados, nesse semestre. Já tive semestre com 2.000. Nesse semestre eu tenho 1.000 alunos. Então, desses 1.000 alunos que estão matriculados, será que a gente não poderia tirar... Ai, eu com sono. Gente, eu já tô tão cansada. Desculpa o desabafo, mas semaninha puxada pra mim, tá? Dei aula pra caramba. Minha voz chega a tá rouca, eu chego a tá rouca. Mas eu vou dar só essa aula pra vocês e acabou. Hoje eu vou descansar, tô precisando. Mas voltando aos alunos daqui de métodos quantitativos, qual é a população total dos alunos de métodos quantitativos? São os 1.000 alunos matriculados na disciplina. Entretanto, eu não consigo, por exemplo, inferir algo sobre 1.000 alunos, porque é muita gente. Até porque a maioria não vai responder, um está ocupado, o outro não pode agora. Se eu tiver que fazer um censo, que a gente viu isso na aula passada, que seria com todos os alunos de métodos quantitativos, eu vou demorar muito tempo. Então, o que eu faço? Eu pego uma amostra disso. E aí eu acho que eu já falei demais de população e amostra, e eu não quero me alongar nisso daqui. Então, é preferível, gente, fazer sempre um levantamento com base numa amostra do que na população. Pois, além de tudo, é menos custoso. E é mais rápido, como eu acabei de falar. Quando a gente fala para todo mundo, a gente está falando do censo. Mas na maioria das vezes, a amostragem ela é suficiente para a gente ter uma ideia real. Só que para isso, a gente tem que ter uma amostra bem feita. A gente tem que ter uma amostra bem produzida. Porque se a gente não faz uma amostra muito bem feita, a gente acaba que a gente não representa aquilo que é a população daquele estudo. Então, sempre que a gente coleta
as unidades amostrais de forma aleatória, né? O que seria aleatória? A gente simplesmente vai pegando as pessoas aleatoriamente. Poderemos extrapolar esse resultado para toda a população. Mas, para isso, a gente teria que fazer uma inferência. Quando a amostra for coletada de forma não aleatória, a gente pode generalizar isso para toda a população e não é inferência. Qual é a diferença disso, Marina? Na aula passada, a gente falou sobre a amostra estratificada. Lembra que eu falei? Quando a gente faz uma amostra estratificada, totalmente estratificada, que a gente consegue tirar um extrato real da população, a gente não necessariamente precisa fazer uma inferência probabilística. A gente vai simplesmente pegar aquela amostra e pesquisar com aquela amostra e chegar a conclusões que aquilo dali é referente à população. Por quê? Porque foi uma amostra muito bem retirada. Quando a gente tem uma amostra aleatória, isso não acontece. Então, eu vou tentar aqui explicar os dois tipos e as diferenças. Nas amostragens não aleatórias, que a gente viu na aula passada, a gente tem as por cotas, ou seja, eu vou cotar quantos por cento tem, vou estratificar e depois eu vou pegar cotas de cada extrato desses para poder fazer a pesquisa. Cliente oculto, que é você simplesmente ir até o local e tentar fazer uma pesquisa de qualquer coisa sobre um estabelecimento através simplesmente da sua vivência naquele lugar. Você chega lá, você você vira um cliente e as suas impressões disso daí viram as impressões, né, que vão ser feitas no relatório. Outra coisa são os grupos focalizados, que são grupos que a gente junta. Grupo focal a gente usa muito em propaganda, em marketing, que é a minha área, inclusive. E eu dou aula de estatística porque a minha área de pesquisa maior dentro do marketing é a área analítica, por isso que eu dou aula de estatística também. O grupo focal, a gente costuma fazer muito grupo focal quando a gente vai fazer algo para um grupo de pessoas que é muito distante daquilo que a gente vai fazer. Então, por exemplo, um publicitário precisa fazer uma propaganda para uma empregada doméstica. Ele não é empregado doméstico. Mesmo que ele seja dono de casa, ele não é empregado doméstico. Ele não trabalha no lar. As coisas que ele faz no lar são para uso próprio. Então, ele tem que fazer o quê? Ele tem que sentar com várias empregadas domésticas e fazer um grupo focal com elas, conversando com elas, para ele poder tirar as principais impressões daquilo. Bola de neve é simplesmente sorteio. Você vai sorteando. E, por conveniência, é aquela coisa assim, eu tinha 10 pessoas na minha frente e eu perguntei para aquelas 10 pessoas, porque foi por conveniência. Uma coisa nada estatística. Já as aleatórias a gente tem a aleatória simples, que a gente vai ver, a sistemática, que a gente vai ver, estratificada e por conglomerados, que são as que a gente vai ver hoje. Então, quem quiser ir pegar um cafezinho, pega um cafezinho, sinta-se em casa. Porque hoje a aula tá grande, tá, gente? E eu tô tentando falar bem devagar, porque das últimas vezes eu falei muito rápido e eu vi gente reclamando. Então, na amostragem aleatória, cada um dos elementos tem uma probabilidade de compor essa amostra. Então, quando eu faço uma amostra aleatória, todos os alunos de métodos quantitativos têm uma probabilidade de serem escolhidos para fazer uma pesquisa. Já na não aleatória, ela é totalmente enviesada. Então, é muito mais difícil que todo mundo tenha a probabilidade de ser retirado para ser pesquisado. Então,
Vamos imaginar uma pesquisa sobre satisfação com a qualidade de sinal de internet. Oferecido por uma determinada empresa na cidade do Rio. Qual é a população? Os assinantes de internet dessa empresa. E aí o pesquisador decide mandar um e-mail para todos os seus amigos que são clientes dessa operadora da internet. Perceba que se a população são todos os assinantes da empresa e o entrevistador se limita a pesquisar apenas os seus amigos que são clientes, ele vai acabar deixando uma grande quantidade de pessoas dessa amostra sem chance de compor, porque ele fez uma amostra da amostra, né? Ele fez uma amostra da amostra. Então, nesse caso, essa amostragem, ela não é aleatória. Então, se o pesquisador coletasse na empresa uma listagem de todos os clientes e fizesse um sorteio, e aí sim entrevistasse os clientes sorteados, seria uma amostragem aleatória. Pois aí todos os elementos da população têm a probabilidade que é igual e diferente de zero de compor essa amostra. Ou seja, eu estou colocando todo mundo dentro de um saco e estou retirando por sorteio. Mas então, gente, por que escolher entre a amostra aleatória e a amostra não aleatória? Qual delas é a melhor? Quando usar uma, quando usar outra? E se a diferença entre elas é a forma de selecionar as unidades amostrais, ou seja, a forma de coleta, esse é o motivo para escolher um método ou outro. Então, sempre que quisermos obter informações e extrapolar, ou seja, tentar inferir toda a população, a gente tem que obrigatoriamente fazer uma amostragem aleatória. Ou seja, se eu quero ter dados estatisticamente corretos de serem retirados de uma população, eu preciso de usar amostras aleatórias. Somente ela consegue trazer um retrato de toda a população e fazer com que essa amostragem não se torne tendenciosa. Ou seja, quando eu vou lá e pesquiso só os meus amigos, eu estou criando uma tendência. E isso não é legal. Porque eu não dou oportunidade de entender toda a outra amostra. Toda a outra população. Então, dentro da amostragem aleatória, existem métodos de seleção diferentes. Mas todos são realizados por sorteio, de forma aleatória. E podem ser combinadas metodologias diferentes para a seleção dessas unidades amostrais. A primeira delas é a amostragem aleatória simples. Esse método é o mais importante, ele sempre vai estar mesclado com os outros métodos. A amostragem aleatória simples consiste em um sorteio para cada uma das unidades amostrais, ou seja, é feito através de sorteio. Um exemplo desse método é um bingo. Existem uns números e todo mundo tem possibilidade igual de ser retirada. Outro exemplo é o levantamento do perfil de aluno, a partir da seleção de algum desses estudantes. Esses pesquisadores numeram todos os alunos, geram números aleatórios e sorteiam esses alunos. Já a aleatória sistêmica é você fazer um sistema para você, uma metodologia para que você selecione essas pessoas. Sendo K cada unidade dessa população. Nzão dividido por Nzinho. E aí, vamos entender o que cada é esse? K é o intervalo que a gente seleciona a unidade amostral. N é o tamanho da população, Nzinho o tamanho da amostra. Então, eu vou pegar o tamanho da população, no caso aqui, nós temos 1.000 alunos a gente tem 1.000 alunos aqui em métodos quantitativos.
Só que eu tenho uma amostra das pessoas que estão dentro da sala de aula, que são 38, 39 comigo. Maria Eduarda, eu vi que você levantou a mão, mas eu só posso deixar você falar quando terminar a gravação, tá? Não, anota sua dúvida aí. Eu volto no final, depois que eu terminar a gravação. Esse N grandão são todos os estudantes de métodos quantitativos. O N pequenininho são os 38 alunos que estão aqui na sala. Então eu vou dividir 1000 por 38 e vou chegar no intervalo. E esse intervalo é o intervalo que nós vamos retirar as pessoas de dentro da população para jogar aqui. Então, se eu tenho listado 1000 pessoas, eu vou pegar depois eu vou pegar o outro número, depois eu vou pegar o outro número, vou fazer intervalos entre as pessoas para poder fazer a seleção. Essa amostragem é muito útil principalmente quando a gente está fazendo uma coisa industrial. Você quer retirar a cada 30 produtos, um é retirado para você fazer uma inspeção de qualidade. Ok? Então vamos por exemplo. Queremos investigar sobre a satisfação de uma loja de e-commerce, ou seja, uma loja num site. Para isso, pegamos a listagem dos consumidores no último mês, na ordem que foi comprada, em que a compra foi efetuada. E aí, suponhamos que a loja tenha tido um total de 10 mil clientes. E que queremos investigar uma amostra de 385 clientes. A gente vai dividir 10 mil clientes por 385. O K ficou 26. Então, a cada 26 clientes, a gente vai selecionar um. Então, a gente vai começar pelo número 1 de cliente, depois a gente vai pegar o número 26, e aí depois sucessivamente. Ok? Só que não precisa necessariamente começar com 1. A gente pode começar com 10. Aí a gente pode fazer um outro sorteio, retirar desse sorteio, a gente vai começar com 10. E aí a gente vai fazer de 26 em 26 a partir do número 10. Ok? E a amostragem estratificada? Ela não é exatamente um método de coleta. Ele é mais uma forma de agrupamento. E eu, Marina, gosto muito mais da estratificada, mas a gente não consegue fazer estratificada para todo mundo. A amostragem estratificada divide a população em estratos, ou seja, que seja interessante numa divisão por grupos. Então, para a gente tentar fazer extratos desses grupos. Então, quando eu dei esse exemplo lá na aula de anteontem. A gente está querendo saber eleição. Então, quando eu vou ouvir uma população sobre o voto dela, eu posso estratificar essa população em classe social, ou em lugar que mora, ou em várias outras coisas, para eu poder pegar uma quantidade coerente de pessoas para responder a pergunta, a pesquisa, e não simplesmente todo mundo no mesmo bairro para responder a pesquisa. Porque isso, para uma pesquisa eleitoral, faz diferença. Esse tipo de amostragem é útil quando queremos verificar cruzamento de estratos. Então, a gente pode comparar. Então, estamos fazendo uma pesquisa, por exemplo, sobre o hábito de consumo de perfumaria. Faz sentido separar homens e mulheres. Por quê? Porque o hábito de consumo em perfumaria é diferente para os dois gêneros. Ok? E a amostragem por conglomerados. Assim como a estratificada, é uma forma de agrupamento. Essa por conglomerados também será utilizada em conjunto com a amostragem aleatória simples ou com a sistêmica. Então, quando a gente divide a população em grupo, porém esses grupos serão formados por regiões geográficas, por exemplo. Eu vou dividir por conglomerados, como se eu fosse dividir numa faculdade por curso. Se eu fizesse um conglomerado aqui de vocês, eu dividiria vocês por curso, ok? Esses 1000 alunos eu dividiria por conglomerados de curso. Agora eu quero fazer uma pesquisa com os colegas de trabalho de uma grande empresa sobre o hábito de consumo de vinho, por exemplo. Inicialmente, não existe nenhuma distinção de sexo, idade ou região para esses hábitos.
Então, a gente presume que a questão a ser investigada não tem um perfil que possa ser separado em grupo. Assim, posso dividir meus conglomerados por setores dentro da empresa. Cada um desses setores vai representar uma empresa. Então, cada um dos setores representa um conglomerado. E aí eu vou selecionar isso aleatoriamente, porque para eu, dentro desses conglomerados, entrevistar todos os funcionários que fazem parte daquele sorteio do conglomerado. Vai ficar mais fácil. E aí, escolhendo esse tipo de amostragem aleatória, né? Inicialmente, a gente precisa determinar quais são os objetivos da pesquisa. Sem saber o objetivo da pesquisa, não adianta de nada a gente ficar discutindo aqui. Algumas pesquisas buscam contribuir para resolver um determinado problema. Outras têm como objetivo comprovar uma teoria. Então, a decisão sobre qual tipo de amostragem escolher depende de algumas questões. Para isso, primeiro, preciso definir a população-alvo daquilo dali. Definindo isso, a gente vai tomar a decisão de inferir ou não para toda a população, que aí vai definir se vai ser aleatória, se não vai ser aleatória. Tudo isso vai depender de vários fatores. Mas quando nos referimos à falta de informação de uma população, a gente quer dizer sempre que a gente não sabe onde encontrar, talvez, todas as unidades amostrais da população. E aí eu vou dar um exemplo. Eu fiz uma pesquisa uma vez sobre o hábito, na verdade não era sobre as compras de imóveis. E aí eu queria saber compradores de imóveis. Eu pensei, cara, como que eu vou descobrir quem comprou imóvel nos últimos anos? Eu não tenho como fazer uma pesquisa, eu não tenho como fazer uma amostragem real, porque eu não sei quem é toda a população. Não consigo saber quem é toda a população. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não consigo saber quem são todas as pessoas que compraram o imóvel no Espírito Santo ou na Grande Vitória. A não ser que eu estivesse fazendo isso dentro de uma companhia, ou dentro de 3, 4, 5 empresas, e eles me dessem a relação de quem comprou todos os clientes nos últimos 5 anos. Fora isso, eu não tenho como saber, porque eu não estou dizendo se é imóvel na planta, se é imóvel novo, se é imóvel velho, se o cara ganha. Eu não tenho como saber isso. Então, isso já faz com que eu não consiga fazer uma amostra estratificada, que eu não consiga fazer uma amostragem, nada disso. Lembrando, gente, que algumas vezes, com a definição da população, a gente acaba esbarrando na falta de informação, que foi o que aconteceu comigo. E aí você é impedido de utilizar a amostragem aleatória. Olha quem chegou da nossa aula, a tia Nasa chegou. Alguém aí chamou a Nazaré até agora ou hoje a aula foi light? Escreve aí no chat que depois eu vou ler. Você que está me vendo no YouTube também pode escrever aqui nos comentários. Ou seja, não quer dizer, gente, que escolher um tipo ou outro de amostragem pode ser mais vantajoso. Muitas vezes, as amostragens não aleatórias conseguem satisfazer as exigências do pesquisador. Não quer dizer que a amostragem não aleatória não é boa, porque muitas vezes ela é a única opção. E aí, acontece a mesma coisa com a técnica. Não quer dizer que uma técnica ou outra de amostragem seja melhor do que a outra. A gente precisa garantir todas. O que precisamos garantir em todas é a aleatoriedade. Ou seja, a gente não pode ter nada enviesado. A gente não pode fazer uma pesquisa para chegar numa conclusão que a gente queria. Ou seja, a gente tem que trabalhar sempre sem o viés. Então, para lembrar, na amostragem aleatória, simples, realizamos um sorteio para cada unidade amostral. Não é isso que a gente escolheu? E na estratificada, a gente separa os grupos semelhantes. Na conglomerada, a gente separa grupos heterogêneos.
Depois da definição da técnica e da escolha das unidades, precisamos pensar no instrumento de coleta. E tudo isso, para tudo isso, a gente tem que construir um questionário. E aí vão ter 3 pontos mais importantes. Uma são as formulações das perguntas, os tipos de perguntas e as possíveis respostas apropriadas, e o propósito da formulação de pergunta. As perguntas dos questionários devem ser, em sua maioria, objetivas. Então, devemos pensar nas opções de respostas também. E beijam, não me liguem, mas pode curtir, comentar, compartilhar, pode fazer o que vocês quiserem com esse vídeo. Eu fico com a galera do ao vivo aqui agora. Vou desligar a aula gravada, agradeço a sua audiência. Até a próxima.